Oi, gente, estamos aqui para mais um bate-papo a respeito do Espiritismo, nos nossos costumeiros 10 minutos falando de Espiritismo. Nos primeiros vídeos, a gente buscou conceituar o que é a doutrina espírita, o papel do codificador, e a partir daí nós vamos nos ater aos princípios que a doutrina espírita nos coloca para embasar os seus conceitos. E no primeiro a gente já teve a oportunidade de colocar o primeiro conceito de que o que é Deus, né? A gente conceitou como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O segundo princípio que a gente vai abordar é a existência e a imortalidade da alma, o que é comum a todas as religiões. Todas as religiões fecham questão no sentido de que existe algo além do corpo que sobrevive além da morte desse. Só começam os desentendimentos, ou melhor, as discordâncias, que soa melhor no caso, quanto à destinação do que sobra do ser após a decomposição celular. Nós não vamos entrar em detalhes dos conceitos adotados por outras religiões, até porque respeitamos todas e todas merecem o nosso crédito. Mas como nós falamos de espiritismo, vamos colocar então a posição da doutrina espírita. A doutrina espírita diz que nós somos seres imortais enquanto espírito, que é a parte inteligente, a parte que sente, a parte que comanda o espírito, que é o composto de células, de reações químicas e que se decompõe devido ao desgaste de uma vida, né? Há os casos excepcionais em que o corpo já vem com alguma deficiência e às vezes nem já nasce morto. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Mas nos casos que a gente vai abordar, são os casos que as pessoas nascem e ali há um espírito em evolução e com o desgaste físico esse corpo um dia se deteriora a ponto de morrer, sobrevivendo o espírito, que é a parte inteligente, como nós falamos, e que é o que importa para a gente. É aquele que vai de experiência em experiência se aperfeiçoando. E a doutrina espírita diz para nós o seguinte: esse espírito, aí já entra um terceiro princípio básico que a gente gostaria de colocar aqui, esse espírito ele se comunica, né? Ele vai para um plano que a gente chama muitas pessoas, os leigos chamam de uma outra dimensão, que também pode ser, mas ele vai para o mundo onde vivem os espíritos que estão livres do corpo, que a gente chama de plano espiritual ou erraticidade. Lá esses espíritos fazem uma reavaliação do qual foi o seu aproveitamento aqui na Terra enquanto encarnado, das experiências que viveu, né? E se recicla e se prepara para uma nova encarnação, que já entraria aí o quarto princípio básico da nossa doutrina. A essência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Vamos voltar um pouquinho na imortalidade da alma e saber que todas as religiões, voltando a repetir, todas as religiões fecham questão nesse sentido, né? Mas param no sentido de que existe uma fixação de uma pena ou de um gozo dependendo do aproveitamento que esteve enquanto no corpo físico. A doutrina espírita, entrando no terceiro princípio que nós abordamos, que é a comunicabilidade dos espíritos, aí a gente vai trazer para os nossos dias, onde a gente ouve as pessoas falarem assim: mas se existe vida após a morte, ninguém voltou para contar, né? O que é um grande engano. Muitos voltaram para contar, descreveram, deram sinais, deram características de que mundo é esse que eles vivem, né? E do que fazem lá. Quando a gente fala em espiritismo, mas a sua doutrina fala isso. Então nós vamos citar aqui o professor Ian Stevenson, um psiquiatra americano, que colecionou várias cartas, vários exemplos de espíritos, mensagens espirituais, que foram confrontadas, né, checadas, analisadas e foram tidas como verdadeiras, né? Nós temos aqui no Brasil o caso de Francisco Cândido Xavier, que é um fato incomum também, que pouquíssimas religiões contestam a figura e o trabalho desse espírito de alta envergadura, em que ele psicografou várias situações, várias mensagens,
e que foram colocadas aos familiares com detalhes que só esses familiares conheciam. O médium não conhecia. Médium, melhor dizendo, é aquela pessoa, aquele ser que se coloca intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. O plano físico é o que vivemos e o plano espiritual onde vivem os espíritos. E mensagens confortadoras e narrando situações que só os familiares sabiam. Às vezes nem os familiares sabiam, tinham que buscar as mensagens e buscar o resto da família para checar aquela informação que eles não entendiam, né? Dando aí a veracidade da mensagem. Inclusive, num caso raro, houve uma situação narrada até no filme Chico Xavier, e que é verdadeira a história, de que dois amigos brincavam com uma arma, sendo que a arma disparou na mão de um deles, atingindo esse outro companheiro que veio a falecer. E esse amigo foi aprisionado, acusado de homicídio, né, e estava para ser julgado. E a família, como não acreditava em nada, não cria em nada, e é difícil mesmo acreditar no que aconteceu, mas foi verídico, foi comprovado, né? O Chico Xavier recebeu uma mensagem, né? Antes o menino que foi aprisionado, ele repetia a todo momento em que ele não tinha assassinado o companheiro, ele não tinha motivo nenhum para isso, já que era seu melhor amigo. O que houvera foi um acidente. A alma disparou acidentalmente, atingindo o amigo, vitimando pela morte. Mas ninguém acreditaria nisso, ninguém acreditou, nem tampouco a justiça, já que ele não podia comprovar a veracidade do que ele afirmava. Então Chico Xavier recebeu uma carta onde o espírito do ser que desencarnou descrevia e confirmava a versão dada por aquele companheiro que estava aprisionado, dizendo que os dois realmente brincavam com a arma, ela disparou, atingindo-o e levando-o à morte, conforme disseram o amigo aqui. Então, o que fizeram? Pegaram a carta, juntaram aos autos do processo, a carta foi periciada, vista que a letra não era do Chico Xavier, a assinatura colocada na mensagem foi submetida a exame grafotécnico, comparando com a assinatura da identidade que a vítima portava enquanto estava no mundo físico, no mundo dos vivos, ou melhor dizendo, no nosso mundo, né, porque vivos estamos todos, e foi comprovado que a assinatura era idêntica. Vejam bem que eu estou dizendo idêntica, não igual, porque nenhum de nós consegue fazer a mesma assinatura duas vezes. Ficou comprovado cientificamente que a assinatura era do espírito que havia desencarnado acidentalmente e que assinava a mensagem inocentando o amigo. Essa carta foi aceita e o rapaz, então acusado de homicídio, foi absolvido. Então, gente, há comprovações. A gente não está falando isso no sentido de converter ou de convencer ninguém, mas dando os argumentos que a gente tem à nossa mão para que haja o esclarecimento, que seja feita a luz entre um fato tão inusitado para alguns, mas comum para nós. É a comunicação dos vivos, dos mortos, chamados mortos, com os vivos, né? Muitas das vezes parece o contrário. Nós vemos muitas pessoas que estão mortas, né? Porque não carregam a esperança, não carregam confiança, não carregam a fé em Deus, né? Apenas parecem pessoas vivas, mas que no fundo estão sem o estímulo de viver. E é isso que nós precisamos, e é isso que nós desejamos a todos, que nós tenhamos cada dia mais vontade de viver, a confiança em Deus, a certeza de que Deus jamais desampara nenhum de seus filhos. Nós não estamos sozinhos, nunca estivemos e nunca estaremos. Mas basta que façamos a nossa parte, de confiar, lutar e, sobretudo, saber que Deus é Pai. Obrigado a todos.